Vamos começar o nosso trabalho, as nossas conferências. A professora Cláudia Ruge, coordenadora do curso de Psicologia aqui da Unidade Paraíso, vai fazer uma introdução. Por favor, Cláudia. Obrigada. Bom dia. Em nome da Coordenação Geral do curso de Psicologia e da Diretoria do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Paulista, Unip, agradeço a parceria com o professor Dr. Rubens para tratarmos de assuntos relevantes no cotidiano do trabalho do psicólogo e psicoterapeuta. Estou substituindo a professora Liliane Moreira, que, antes de tudo, agradece ao professor Rubens pelo convite, mas não pôde comparecer e está a esta mesa de abertura por motivos convocatórios em reuniões da instituição. Pensamos, ela e eu, que o que poderíamos aqui tratar sobre o tema do evento, o futuro, o que estamos fazendo por ele, além de muitos outros, que com certeza serão tratados, dialogados pelos conferencistas desse evento. Se refere ao sofrimento e à dor dos nossos jovens que estão se suicidando e nos lançando ao vazio de respostas e à multiplicidade de perguntas. Para além da busca de culpados, precisamos nos colocar no lugar desses jovens, de forma empática, para podermos cuidar e amparar. Vivemos em tempos de guerra, uma guerra velada, talvez nem tanto, e cotidiana, em que somos instados a nos posicionar antes mesmo de poder pensá-la e compreendê-la de forma crítica, reflexiva, política, cidadã. Somos solicitados diariamente a dizer algo sobre todas as ocorrências do mundo e não nos damos tempo para a reflexão e a compreensão dos aspectos e variáveis que geram cada uma delas para então decidir pelo nosso posicionamento, qualquer que ele seja. Há um tempo, li um artigo do professor Joshua Greene, que é diretor do Laboratório de Cognitiva Moral da Harvard, que me fez pensar o título Nós versus Eles. Segundo ele, em tempos tribais, nós éramos diferentes de eles e tínhamos que nos manter afastados, porque eles eram os estranhos, porque, em sendo estranhos, estrangeiros, eles nos ameaçam e vice-versa. Com o advento da globalização, a multiplicidade de tribos se desfez, com a proposta de uma só tribo, mas o estranhamento do que são eles continua existindo. Mas nós, segundo o meu pensamento, passamos a silenciar esse estranhamento até que o silêncio explode em um grito, em uma bomba, em um suicídio. A polarização, nós, eles, não é um problema somente brasileiro, tampouco partidário, mas sim um problema ético, global e complexo. Os seres humanos, todos nós, segundo o professor Joshua, não lidam com a complexidade dos problemas humanos de forma automática. Precisamos de tempo para processá-los. Tempo é a palavra-chave, ao meu ver. Tempo para olhar o outro e reconhecer nele o estranho que também habita em cada um de nós e que permite que nós sejamos empáticos à dor, ao sofrimento e à crise. Estamos todos nós envolvidos como sociedade em relação ao mal-estar que nos acomete ao silêncio de nossas perguntas, ao que o suicídio dos nossos jovens revela. Peço licença para ler um texto dos alunos do Colégio Bandeirantes, que estão pedindo para repassar esse texto. Você está no ensino médio ou chegando perto dessa fase escolar um pouco mais puxada? Atenção, o vestibular não é uma vida, não é pelo que você vive. Ele é um meio injusto para você entrar numa faculdade. Outra, a faculdade não é a sua vida, você não nasceu só para isso. O vestibular e a faculdade são um meio. Se você tiver o sonho de superar essas duas etapas, incrível, e continue lutando por isso. Mas se houverem
erros no caminho, tudo bem. Se você não entrar numa faculdade de primeira, tudo bem. Se você não estiver conseguindo se organizar, se tiver muita pressão na sua escola, tudo bem. Todos nós temos o que melhorar. E novidades, você vai conseguir. Você é capaz. Sabe o que é a sua vida? O que te define? O seu sorriso, o seu corpo, o seu jeito, seus sonhos. Você é uma maneira linda. Você é um menino lindo. Você é uma menina linda. Se alguém já disse ao contrário, é porque essa pessoa não teve a capacidade de ver o outro que você carrega. Mas ela vai ver um dia também. Última coisa, caro amigo ou amiga. Peço ajuda se você está sofrendo com a pressão, se você está irritado. Você não é fraco ou fraca. Por isso, você está sendo muito forte e humilde buscando ajuda. Você com certeza iria realizar seus sonhos, mas tudo ao seu tempo. Coloque como objetivo na sua vida ser feliz, ser saudável e viver bem. Você vale a pena, é uma pessoa forte. Nesse sentido, ouvindo as palavras desses alunos, convido a todos que mais do que chegou o momento de ouvirmos o grito do socorro desses jovens. E assim, de forma empática, devemos cuidar e amparar, e ir muito mais além do que simplesmente ir em busca de culpados. Obrigada pela atenção. Eu quero só agradecer à comissão organizadora do evento e peço licença que eu tenho outras atividades junto aqui à universidade. Obrigada. Agradecemos aqui à Unip, à Cláudia, por essa apresentação. Bom, eu quero dar, então, continuidade e abertura ao nosso projeto. E quero contar para vocês, rapidamente, que essa ideia desse encontro surgiu quando eu acompanhei um evento nos Estados Unidos há algum tempo atrás. O conteúdo desse evento, portanto, surgiu dessa época e, além disso, em conversas com colegas, tanto aqui do Brasil, como na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, sobre os problemas que nos afetam, tanto na clínica, como nos institutos de formação e nas universidades, relatados por pacientes, alunos e professores, alguns desses problemas que a professora Cláudia aqui relatou também. Então, hoje em dia, acompanhamos vários casos graves de depressão, de suicídio e diversos tipos de adições em jovens e pessoas de meia idade. Ou seja, o quanto nesse momento o movimento sociopolítico afeta profundamente a organização e a harmonia tanto do indivíduo, da família, do trabalho e das perspectivas de futuro. Percebendo que o espaço da mídia é muito ocupado por filósofos, advogados, cientistas políticos e outros, sinto muito a falta de psicoterapeutas que possam participar, dando sua compreensão sociopolítica do mundo que habitamos e compartilhamos, independentemente das abordagens e das escolas que seguimos. Baseado nisso e na diversidade de experiências, na diversidade étnica, na diversidade cultural, convidei colegas de muitos anos e colegas novos para que, dividindo um mesmo espaço como esse, pudéssemos experienciar nossa capacidade de dialogar e congregar, muitas vezes, diferentes ideias, gestos e desejos para um futuro melhor a todos nós, com as melhores escolhas, seja no indivíduo, seja na família e no nosso mundo eco-sociopolítico. Eu agradeço aqui, desde já, que sem o apoio da minha família, a minha esposa Karina Cooper, que foi muito presente em tudo, aos meus filhos, Júlia, Piatã e Thaís, que sem eles eu jamais teria conseguido me organizar, porque participaram efetivamente dessa organização. E também a todos os institutos que nos apoiaram, que estão aqui presentes, tá? E é isso. Eu desejo que nós tenhamos aqui um bom trabalho, bons diálogos e que nós consigamos ir além do que fomos até hoje.
Então, nesse momento, eu queria convidar o professor Gilberto Safra, colega e professor de muitos anos, meu professor também de muitos anos, a vir aqui compartilhar as suas ideias sobre o futuro. Bom dia a todos. Quero agradecer ao Rubens pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu saí de casa, né, agora há pouco, por volta das 9 horas, e busquei um táxi, né, para poder chegar aqui em tempo. Né. Assim que entrei no táxi, né, o taxista, um senhor muito simpático, e imediatamente ele começou a conversar, né, e estava até comentando com o Cota, que durante toda a corrida, né, ele teve a necessidade de me contar toda a sua vida. Né? Me contou toda a sua vida. Ele foi apontando os lugares onde ele trabalhou, né, ao longo da sua vida. Eu preocupado para chegar aqui em tempo, né, acompanhando a conversa dele. E a conversa dele foi se desenvolvendo e me falando, né, ele estava com um celular para justamente pôr o Waze para poder chegar, e me dizia o seguinte, né, é muito difícil para mim, né, é muito difícil para mim me acostumar com esse mundo cheio de perspectivas digitais, eu não consigo me adaptar. Eu estou muito preocupado, se eu já ouvi falar do carro que anda sozinho, né? Até sofreu um acidente, ele disse. Eu acho que foi bom que sofreu um acidente. Foi bom sofrer um acidente, ele falou assim, eu não me imagino entrar em um carro que não tem alguém dirigindo. E aí ele começou a discorrer amplamente sobre as características da sua família, a situação da sua esposa para lidar com o banco e com tudo aquilo que é demandado para lidar com os apps, né, para poder explicitar, para poder lidar com as questões, e me falava de todo um mal-estar diante daquilo que era demandado dele, da esposa e da família, diante de toda a demanda digital e da digitalização do mundo. Né? Eu fui ouvindo e eu não podia deixar de reconhecer a importância de tudo aquilo que ele falava, né? Tanto com as características do mundo, né? Quanto também com a demanda fundamental de poder conversar e de poder narrar a própria história. Para mim se evidenciava, né, naquele chofer de táxi, exatamente essa necessidade de poder ter um momento de convivência em que ele pudesse falar das suas dores, do seu mal-estar, né? E era um tipo de fala, né, extremamente aflita. Né? Eu estava saindo do táxi e ele continuava conversando, eu pagando porque eu precisava entrar aqui, e ele queria conversar mais, né? E para mim ficava evidente, né, a necessidade profunda, né, de espaço de convivência, de troca de experiência e da necessidade de poder falar de um mal-estar que o afetava. E entrando aqui eu falei, puxa, tudo aquilo que eu pretendia falar hoje, de alguma forma, está exemplificado, né, pela vida desse homem, né, e por aquilo que ele está, de alguma forma, testemunhando, narrando para mim. Né. Tudo aquilo que, então, eu vou procurar abordar com vocês, no tempo que eu tenho, decorre da minha observação da situação clínica. Né. A situação clínica é uma situação que eu considero extremamente privilegiada, porque se tem a possibilidade de acompanhar uma pessoa, ou várias pessoas, né, por um longo período de tempo e de uma maneira bastante profunda. A situação clínica nos permite, então, perceber não só o mal-estar dessa pessoa que chega até nós, a situação do seu sofrimento, da maneira como ela é afetada, mas, de certa maneira, também ela nos explicita, né, qual é a condição humana num determinado tempo histórico. Né? Então,
tudo aquilo que eu vou tentar abordar agora pela manhã com vocês, nesse período, decorre das minhas observações e reflexões a partir da situação clínica. Um dos aspectos mais fundamentais que nós podemos, então, encontrar no mundo contemporâneo, né, é que, habitualmente, nós temos essa compreensão que o ser humano é afetado pelas condições da sua história, né? Pelas vicissitudes da sua história, da maneira, então, como ocorreu as suas diversas relações interpessoais, a maneira como a pessoa foi constituída, os impasses que ela viveu, os encontros e desencontros, né, que ela encontrou ao longo da sua vida, né? Esses encontros e desencontros, de certa maneira, eles se desfilam na relação que a pessoa estabelece com o seu terapeuta, de tal maneira que nós podemos, então, não só ter a possibilidade de ressignificar as fraturas que uma pessoa viveu ao longo da sua história, mas, quem sabe, também poder constituir elementos fundamentais da sua condição humana, do seu psiquismo, do seu modo de ser, que possa responder, né, às vicissitudes, às fraturas que ela possa ter vivido ao longo da história. Mais e mais, né, então, ao longo do tempo, eu trabalho em clínica, né, desde os anos 70, então já, né, tem um longo período, e nesse longo período foi possível, então, muitas vezes acompanhar a situação clínica a partir dessa perspectiva, né, a partir da história de uma pessoa, né? Mas foi também possível ir observando as transformações profundas que foram ocorrendo ao longo do tempo na subjetividade humana e também no tipo de sofrimento que chega nos consultórios, né, que chega como demanda fundamental, né, para poder superar os impasses que uma pessoa vive, né? Mais e mais, uma das coisas que nós vamos encontrar na situação clínica, né, mais ou menos até os anos 70, né, a grande questão era qual era a minha história, o que eu pude encontrar na minha história, né? Nós vamos perceber que a partir dos anos 70, 80, 90, mais e mais se coloca a questão do futuro, né? A questão do futuro atravessa, né, de uma maneira contundente, né, jovens, adultos, né, como um elemento gritante, um elemento urgente que necessita de algum tipo de posicionamento, né? Se a gente poderia dizer, a grosso modo, o seguinte: cada um de nós vivemos na história, vivemos, né, dentro de todo o processo histórico, onde nós vivemos as vicissitudes das transformações que o campo sociocultural vai nos apresentando. Mas também, a história, a temporalidade, ela não ocorre só como meio na qual nós estamos colocados, né? Mas a temporalidade da história acontece também na própria interioridade do ser humano. Todo ser humano necessita de poder ter o encontro das suas raízes, né? Eu estava conversando com uma psicóloga ontem, que me falava de um rapaz, né, 20 e poucos anos, que eu conhecia, e ela me dizia da orfandade que esse rapaz tinha, e que ele começou a tentar reconstruir a ancestralidade dele, né, para saber qual seria, na verdade, os lugares das quais, né, a família dele partiu e com quem ele iria se parecer, qual seria o parentesco dele. Um rapaz completamente desenraizado. Todo ser humano tem essa necessidade fundamental de poder se situar na história dos seus ancestrais. Todo ser humano tem a necessidade fundamental de encontrar quais foram os elementos mais importantes, né, que deram origem à sua maneira de ser e à sua constituição, né? Mas todo ser humano tem uma necessidade também urgente de poder projetar um futuro, né? E a gente pode afirmar, existe esse psicanalista, Donald Winnicott, né, que no livro A Natureza Humana, ele vai afirmar o seguinte:
Entre os quadros psicóticos e os quadros neuróticos, a pessoa mais doente é aquela que perdeu a esperança. Né? É aquela que perdeu a esperança. E isto, né, é um elemento que nós podemos observar, né, como um elemento fundamental, né, presente na situação clínica, né, onde a gente percebe, muitas vezes, um paciente psicótico, né, que supostamente teria toda uma desorganização psíquica, mas ele tem uma preservação da esperança que dá uma possibilidade de nós trabalharmos com ele e conseguir transformações, conseguir posicionamentos significativos na sua história, graças ao fato de que ele tem um certo patrimônio de esperança. Né? No entanto, né, um paciente neurótico que não tem um patrimônio de esperança, né, é muito difícil, né, que o processo clínico possa se manter e possa corresponder às necessidades que aquela pessoa possui. Né? A esperança, né, é um dos elementos mais fundamentais, né, no estabelecimento da possibilidade do indivíduo ter um futuro. Né? Um dos aspectos importantes do mundo contemporâneo é exatamente, né, a dificuldade do ser humano poder sustentar a sua esperança. A gente poderia, talvez, fazer algumas considerações a respeito de por qual razão, né, a esperança passa a ser um elemento que desaparece da experiência humana no mundo contemporâneo. Né? Eu vou levantar, são inúmeros fatores, mas eu vou levantar 2 fatores que me parecem fundamentais. Né? Um primeiro fator tem a ver com o campo sociocultural. Né? Nós sabemos, por exemplo, que nós vivemos em um mundo, né? Nós vivemos em um mundo que, assim chamado de modernidade tardia, ou pós-modernidade. O que caracteriza, né, o mundo pós-moderno? O mundo pós-moderno, né, ele sucede à modernidade. A modernidade, né, se constituía em uma perspectiva na qual havia a crença de que uma determinada concepção, uma determinada razão, um determinado elemento pudesse explicar, né, a situação do homem no mundo. Né? A modernidade, né, nós temos na nossa bandeira brasileira, né, a frase que vem do positivismo, né, elemento fundamental da modernidade, que diz ordem e progresso. Né? A modernidade, né, estava sustentada numa ideia, né, de que o progresso científico, né, o desenvolvimento tecnológico levaria, sim, a um progresso da humanidade e uma evolução da humanidade. Né? Toda a estrutura da modernidade estava assentada de tal maneira na ideia de que o desenvolvimento tecnológico, de que o desenvolvimento científico, né? E esta ideia fundamental, né, de que determinados elementos, determinados fatores poderiam explicar o mundo na sua totalidade, né? Tudo isso, pouco a pouco, cai por terra. Né? Nós vamos ter que, na passagem da modernidade para a pós-modernidade, tudo se relativiza. Né? Não existe mais a crença no único elemento que vai explicar o mundo, seja o desejo, seja o capital, seja lá o que for. Né? Existem várias perspectivas, então vai se advogar a relativização de tudo, e tudo isto acontece em meio a um incremento tecnológico, né, onde nós temos um elemento muito complicado, que o meu taxista hoje, né, de alguma forma explicitava, um elemento muito complicado em que a tecnologia ela deixa de ser um elemento para a transformação do mundo, ela deixa de ser um elemento para alcançar um determinado fim, mas a tecnologia ela se torna fim em si mesma. Né? E nós sabemos, por exemplo, nós testemunhamos o fato de que inúmeras pessoas, a gente observa, o meu taxista falava, os meus netos, ele me dizia, eles já têm iPads. E o senhor precisa ver como eles são bons no iPad. Ele falou assim, toda a dificuldade que eu tenho, eles são muito bons. Mas o que significa isso? Né? Significa que o encontro humano, a relação interpessoal, ela vai sendo substituído pelo elemento tecnológico. Então nós temos uma relativização de tudo, né? Há uma perda
da consciência de valores fundamentais da condição humana, de elementos fundamentais da condição humana, e há um horizonte determinado pela tecnologia, né? Com o horizonte determinado pela tecnologia, ocorre o quê? Ocorre o desaparecimento do espaço de convivência, né? Aquilo que o taxista buscava naquela corrida muito rápida, o espaço de convivência, o espaço no qual se possa trocar as experiências da existência. O espaço de convivência ele se desloca. Nós temos uma perda, né, da temporalidade relacionada à corporeidade humana, né? Vocês sabem que, né, certa vez eu participei de uma banca de doutorado, onde a moça ela defendia a ideia de que o ser humano poderia se adaptar a qualquer tipo de temporalidade, que eu não poderia aceitar de forma alguma, né? Não poderia aceitar de forma alguma pelo fato de que o ser humano tem corpo, né? E o fato do ser humano ter corpo, o corpo humano ele tem uma configuração, ele tem um ritmo, ele tem uma particularidade que não permite, né, a corporeidade se adaptar a qualquer tipo de temporalidade. Mas, no entanto, nós temos não só o desaparecimento do espaço, né, de convivência, mas nós também temos o fato de que o ser humano ele fica subordinado a um tipo de temporalidade estranha à própria corporeidade, a impossibilidade de convivência, de encontro, onde tudo precisa acontecer muito rápido, né? Não existe, por exemplo, nos nossos jovens, por exemplo, é muito difícil para os nossos jovens terem a ideia de processo, né? Terem a ideia de processo, é muito difícil, né? Tem os meus alunos na faculdade que às vezes conversar comigo, alunos de 3º, 4º ano, e eles me falam a dificuldade que eles têm de ler um texto, que vira página, e outra página, e outra página, que implica uma leitura processual, né? Eles me dizem, professor, eu não tenho paciência para fazer a leitura. Quer dizer, o que acontece? Eu não tenho paciência, né? Implica, sim, um tipo de existência em que o tipo de tempo na qual se está regido é o tempo do botão que eu aplico e a tela aparece, né? Veja, o fato de não ter espaço de convivência, o fato de não ter um tempo processual, né? Não há a possibilidade de poder contar com o fluir do tempo como lugar de esperança, né? E nós temos também uma outra afetação muito significativa em relação à questão do espaço, né? Os nossos espaços, né, também são configurados de uma tal maneira, com um tipo de estética, cada vez mais uma estética digital também estranha ao corpo humano e estranha à possibilidade de convivência, né? Onde os nossos jovens convivem nos shoppings, né? Os shoppings, né, são aqueles corredores que talvez tenham um banco aqui ou ali, voltado para uma loja, né, sem a possibilidade, né, de poder ter trocas, de ter espaço, de ter tempo, justamente para poder estar trocando algum tipo de experiência. Quer dizer, tudo que eu estou tentando chamar a atenção é que nós temos uma configuração de mundo na atualidade, né, na qual a espacialidade, a temporalidade, a convivência, o rosto do outro, né, desaparece e nós temos, na verdade, no lugar do rosto humano, a tela digital, né? A perspectiva que a situação clínica explicita é: não há a possibilidade de esperança sem presença do outro, né? Não há possibilidade de esperança sem presença do outro. A situação clínica explicita, né, que a esperança que eu posso ter é dado pelo testemunho do rosto do outro e pelo fato de que o outro sustenta o meu sonho, né? Eu costumo afirmar hoje que se lá, né, no início do século XIX, né, Freud apontava que a transferência, né, que ocorre na situação clínica, o clínico é suporte da transferência da história do paciente, onde ele pode ser o pai, pode ser a mãe, em diferentes momentos, né, do processo clínico. Nós vamos ter hoje que o clínico, mais do que ser representante do pai e representante da mãe, é representante daquilo que ainda não aconteceu. É representante do sonho que eu ainda não vivi, né? A necessidade fundamental, né, é que pela experiência de testemunho, né,
pela experiência de que alguém sustenta o meu sonho, né? É essa experiência fundamental que justamente possibilita que o elemento esperança possa se constituir, né? Não existe a possibilidade de um sonhar sozinho no ser humano. A condição humana é de tal ordem, né, que o ser humano só se constitui em presença de outro. O ser humano se constitui em presença do outro, o ser humano ele está para o outro. A gente pode afirmar que aquilo que nós denominamos o próprio eu é o chamado de um outro em mim, né? Na fundação do meu eu está a presença de alguém que me invocou, alguém que me nomeou, né? Então, o elemento fundamental, né? O elemento fundamental é que a gente vai perceber que essas dimensões necessárias para a constituição da esperança, elas vão desaparecendo, né? E sem a esperança, nós temos um tipo de sofrimento, né? Um tipo de sofrimento que é extremamente complexo, que é um sofrimento que eu diria o seguinte: se eu fosse denominá-lo, né, eu denominaria como uma claustrofobia existencial, né? É uma claustrofobia existencial. As pessoas, né, principalmente os jovens, sem esse elemento de esperança, sem um sonho sustentado pelo outro, né, acabam, muitas vezes, se sentindo aprisionados numa existência sem sentido, né? Quer dizer, uma vida sem a possibilidade da realização de um sonho, uma vida sem a possibilidade da sustentação da esperança, é uma vida sem sentido, né? É uma vida claustrofóbica, né? Grande parte dos adoecimentos que nós temos, as depressões pós-modernas, né, que se manifestam como tédio, grande parte dos suicídios dos jovens, né, das mutilações que nós vamos ver cada vez mais os jovens realizando, são atividades, né, que têm como sentido fundamental a busca da saída de um mundo claustrofóbico. A saída de um mundo, né, que impede a possibilidade de uma realização de si mesmo, de uma vida, né, que não tem sentido, né, e de uma vida que justamente nos sustenta a esperança, né? Se a gente, por exemplo, retoma o que a leitura que foi feita há pouco, aqui, né? Onde nós tivemos a leitura do texto que os alunos do Colégio Bandeirantes escreveram pedindo que fosse comunicado. Se vocês tomarem esse texto, né, a gente pode observar que todo o texto é construído na tentativa de dar esperança a um jovem que eles não conhecem, né? É a tentativa de poder sustentar, né, o sonho de um jovem que eles ainda não conhecem. Quer dizer, eu considero esse texto que foi lido, né, um texto que justamente nos permite compreender, né, naquilo que está sendo apresentado por esse texto, qual é a necessidade fundamental que nós estamos podendo encontrar no mundo contemporâneo e nos nossos jovens, né? É sim a presença de alguém que possa sustentar o meu sonho, que possa sustentar a minha esperança e que me aponte, né? E que me aponte uma existência, um futuro que não significa a perda de mim mesmo, a perda do sentido, a perda de realização. Perspectiva que aparece, por exemplo, na carta lida aqui, que diz assim: bom, o vestibular não é um fim. O vestibular não é um fim, né? Por quê? Quer dizer, se o vestibular é um fim, né, não tem sentido a vida, né? Inúmeros jovens no consultório vão falar exatamente disso. Eu não sei porque eu estudo, não sei porque eu faço isso, eu não vejo a razão da importância disso para o meu futuro, né? Quer dizer, então toda a perspectiva que a gente pode encontrar no mundo contemporâneo, eu poderia sintetizar exatamente nisso, né? É um adoecimento da esperança como elemento fundamental do ser humano e uma experiência claustrofóbica, né, existencial, né? Uma claustrofobia existencial, não é claustrofobia de entrar no elevador, né? É a claustrofobia, a existência me é insuportável, né? E aí nós vamos ter, se o Winnicott lá na década de 60, né, dizia, a pessoa se suicida para, através do ato suicídio, poder se sentir vivo,
né, poder sentir que pelo menos inscreve, né, a presença de si no ato suicida. O suicídio contemporâneo é um pouco diferente, né? O suicídio contemporâneo é a tentativa de saída de um mundo morto, de um mundo sem esperança, de um mundo sem vitalidade, de um mundo, né, sem convivência. Há diferentes experiências, né, que a gente pode reconhecer, então, né, eu advogo a seguinte perspectiva, né, pelas características do mundo hoje, né, onde a gente tem essa destituição de elementos fundamentais da condição humana, né, pelas características da condição humana, para mim hoje, mais e mais, se torna necessário resgatar, né, os princípios fundamentais da condição humana, que eu chamo de ethos, né, resgatar o ethos humano, né. O ethos humano hoje, né, é o elemento terapêutico e político fundamental do ser humano. O que é o ethos humano? O ethos humano, né, é a experiência de hospitalidade. O ethos humano, né, é o rosto que testemunha a minha dor, né? O ethos humano, né, é o gesto amigo que sustenta o meu sonho junto comigo, né? Toda a dimensão do ser humano é uma demanda fundamental no mundo contemporâneo, exatamente por aquilo que a gente poderia chamar de necessidades éticas. A gente pode falar das necessidades físicas, as necessidades psicológicas, necessidades existenciais, mas hoje é fundamental se falar das necessidades éticas do ser humano, né? Aquilo que eu estava observando no táxi, né, que é uma necessidade daquele senhor, poder ter um momento de convivência, né, poder ter um momento de testemunho, né, aponta aquilo que é mais fundamental. Eu tenho participado de algumas experiências, né, de intervenções muito interessantes, né, muito interessantes. Recentemente eu participei de uma experiência em Ribeirão Preto, né, que eu achei muito bela e muito fecunda, né, do ponto de vista das necessidades contemporâneas, e era uma experiência chamada de terapia comunitária, né, terapia comunitária. E era um auditório grande como esse, de pessoas que vinham de diferentes lugares do Brasil, né? E elas subiam ao palco para contar algum aspecto da sua vida, né? O que era interessante é que ocorriam nessa experiência narrativas das experiências pessoais, momentos assim muito significativos, né, que essas pessoas tinham. Às vezes alguém subia para cantar uma música que havia feito a partir da sua dor, um texto que havia escrito a partir de uma situação difícil que havia vivido. Eu achei muito interessante, primeiro pela tentativa de que a experiência recriava um espaço em que uma experiência basal, comunitária, poderia existir. E o que me chamava a atenção é que havia pessoas, né, que estavam presentes nesse tipo de situação, em que falavam de uma transformação importante em suas vidas, a possibilidade de novamente sonhar, a possibilidade de sair de situações, né, que nós, né, do ponto de vista psicológico também psicóticas, né, graças ao fato de que foi possível restabelecer um sentido comunitário, né, para essas pessoas, né. Tempos atrás também, junto com o Cota, nós tivemos ali um evento na Universidade de São Paulo, justamente falando de questão de desterro, né? E houve como um elemento importante no mundo contemporâneo, né, a falta de raiz, a falta de lugar, né, parte do sofrimento contemporâneo. E foi narrado uma experiência que também me pareceu muito interessante, né, que é feita em Chicago, né? E a moça de Chicago, ela contava a seguinte experiência: eles recebiam, né, no lugar em que ela trabalhava, eles recebiam imigrantes, né, mas eles recebiam imigrantes que estavam ali em Chicago. Alguns desses imigrantes eram imigrantes específicos. Sim, eles sofriam perseguições políticas, né, mas parte deles, além de sofrer perseguições políticas, os seus países tinham tortura. E eles fugiram, né, desses locais, procurando um outro tipo de inserção,
E quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles procuraram encontrar, né, fazer uma rede relacional com as pessoas da sua etnia, do seu país de origem, e eles eram rejeitados também pelos seus compatriotas. Eles eram rejeitados, então, pela comunidade americana, e eles eram rejeitados, né, pelo fato de que os seus compatriotas temiam a aproximação deles porque eles eram perseguidos pelos regimes em seus países, e eles temiam o que poderia acontecer com seus parentes que ficaram nos seus países, né, se eles entrassem em contato com esse indivíduo que imigrou, né, e que poderia, então, seus membros familiares sofrer algum tipo de represália. Então, eram pessoas profundamente desterradas, profundamente arrancadas da convivência, né, de qualquer comunidade humana, né? E o que eles fizeram, eu achei extremamente criativo e muito bonito, como possibilidade de restauração da esperança. O que eles fizeram? Eles reuniram esses diferentes imigrantes de diferentes países, todos eles, né, com a experiência de tortura. Eles reuniram e começaram um processo de convivência, eles contarem as suas histórias, né? E eram pessoas, como eu disse, de diferentes países. O que é interessante, que eles descreveram, é que essas pessoas se uniram pelo fato de que elas tinham, na verdade, compartilhado um destino semelhante, embora em países diferentes. Todas elas tinham sido, né, expulsas do seu país, fugido do seu país, todas elas tinham sido, vivido torturas, e elas se uniram por meio do sofrimento. Aquilo que devolveu a elas, né, a possibilidade de uma experiência de comunidade foi compartilhar a própria dor. Não foi mais a etnia, não foi mais, né, o país de origem, mas foi o fato de que elas viviam a possibilidade de compartilhar uma mesma dor, né? Exilados, torturados, num país estranho. E isto foi elemento de união que ajudou esse grupo de pessoas a estabelecer uma comunidade, né? Comunidade daqueles que viveram esse tipo de experiência. Eu costumo chamar esse fenômeno de comunidade de destino, né? Comunidade de destino, que cada vez mais no mundo contemporâneo se torna um elemento fundamental, né? Comunidade de destino, aqueles que sofrem o mesmo tipo de dor e se unem. E eles não só começaram a poder ter um tipo de experiência entre eles de solidariedade, mas chegaram até mesmo a se organizar politicamente, né? Para poder ter algum tipo de intervenção no Congresso dos Estados Unidos, né? Para que a situação deles pudesse ser considerada, né? Mais e mais, então, do ponto de vista, né, clínico, do ponto de vista sociopolítico, né, a gente pode perceber que há a necessidade do restabelecimento do sentido de comunidade. O meu taxista hoje, né, me falando de todas as suas questões, ele buscava uma experiência de comunidade. Ele buscava uma experiência que pudesse testemunhar o sofrimento dele diante de um mundo que ele já não mais compreendia, né? Ali, então, né, onde não há mais a possibilidade de uma comunidade decorrente das raízes, né, uma comunidade dada pela perspectivas futuros, né, mas é possível o estabelecimento da comunidade pela dor e pelo sofrimento, né? A situação clínica, então, vai me apresentando por diversas situações, né, que restabelecimento do sentido de comunidade, né, a presença do outro em minha vida, do testemunho da minha vida, a possibilidade do meu pertencimento a um grupo que compreende a minha experiência, né, possibilita que o indivíduo possa ter um lugar onde ele possa ser sustentado e um indivíduo que possa, então, né, poder configurar a sua esperança e um projeto de vida. Veja, por exemplo, né, esse exemplo que eu mencionei há pouco, desses imigrantes que viviam, né, num desenraizamento absoluto. Foi possível até mesmo eles construírem um sonho político a fim de que eles pudessem, então, ter um sentido de vida, né? Eu considero, né, que a possibilidade, então, de estabelecer a experiência de comunidade, mesmo que pela dor, é um dos elementos fundamentais, né, de intervenção contemporânea, né? Por isso que, né, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho trabalhado há muito tempo já
por meio de um conceito russo, que se chama sabornost, que significa exatamente essa necessidade fundamental do ser humano de poder estabelecer laços de interpessoalidade, laços, né, comunitários, seja por que elemento for, a fim de que seja possível o estabelecimento da esperança, né, e a construção de um sonho possível no nível político, psicológico e existencial. Eu paro por aqui, então. Quero agradecer a presença do Gilberto conosco aqui, nos lembrando que estamos aqui em comunidade também, todos nós juntos nos relacionando como base sustentável desse encontro. Todos que vieram aqui, vieram por alguma razão, e uma dessas razões é a possibilidade de estarmos juntos, justamente compartilhando nossos corpos e nossas ideias. Eu queria chamar agora o meu colega de Bolonha, Maurício Stupidia, que vai dar o seu recado aqui para nós. Maurício. Bom dia. Quero agradecer ao Rubens por o convite e todas as pessoas que estão aqui. Eu vou falar em italiano porque é melhor para mim e para minhas colegas que vêm da Itália. Está aqui. É muito prazer para que encontrei muitas pessoas que já conheço, não? De várias cidades daqui. Felicidade. Allora, sono molto d'accordo con quello che ha detto il professor Safra rispetto al cambiamento di panorama nel mondo, nel cambiamento di orizzonte del nostro futuro, che comincia a essere molto stretto. E lui parla di claustrofobia esistenziale e io sono d'accordo perché vedo che effettivamente negli ultimi 20-30 anni è cambiato molto l'orizzonte di speranza e la distanza dello sguardo verso il futuro. Lo sguardo verso il futuro è più piccolo, è più stretto, quindi abbiamo veramente uno spazio ristretto. La cosa paradossale è che adesso abbiamo un mondo più grande, globalizzato, con i voli aerei possiamo andare veramente dappertutto, possiamo andare in tutti i posti, in tutti i paesi del mondo molto più rapidamente, ma al tempo stesso c'è appunto un paradosso, perché se noi per esempio guardiamo le raccomandazioni del Ministero degli Esteri italiano di 30 anni fa e di adesso, e di 20 anni fa e di adesso, noi vediamo una cosa interessante, che il mondo sicuro è diminuito del 30% rispetto a 20 anni fa. Cioè noi possiamo andare in tanti paesi del mondo, ma se noi guardiamo una mappa del Ministero degli Esteri italiano ci dice i paesi a rischio sono moltissimi, c'è il terrorismo, le malattie, ci sono molti fattori di rischio e quindi noi possiamo andare molto più in là, ma dobbiamo restare molto più vicini alle nostre radici. Quindi c'è un paradosso, no? C'è una difficoltà all'espansione e questo non è quindi solo nel tempo, come dice Safra, ma anche nello spazio, ed è una cosa tangibile, no? Le nostre mappe del Ministero degli Esteri sono molto chiare in questo senso. Quindi una claustrofobia, sì, è vero, perché noi siamo stretti nel nostro tempo. Io penso però c'è anche una claustrofilia, cioè un amore per lo stare nei luoghi piccoli, l'opposto della claustrofobia. Per esempio, quando io ho cominciato a fare lo psicologo, i primi anni andavo a lavorare nelle scuole e chiedevo, mi chiamavano perché c'erano classi con mancanza completa di disciplina, problemi patologici, ribellione scolastica, molti problemi di rapporto fra i ragazzi e gli insegnanti soprattutto. Allora, quando io cominciavo il mio intervento psicologico, chiedevo sempre quali sono i vostri valori importanti nella vita. E i primi anni i valori erano sempre amore, amicizia, denaro o
diciamo, o lavoro, e poi la salute, perché i giovani non hanno, almeno speriamo, problemi di salute. La cosa, e questo era una scala, una gerarchia molto frequente, quasi tutte le scuole, quasi tutte le classi dicevano questo. Dopo 10 anni, dopo 15 anni, la gerarchia è cambiata e adesso vediamo che l'amore non è più al primo posto. Il primo valore nelle scuole è l'amicizia. È strano questo, perché in fondo, no, abbiamo le telenovelas, i film romantici, l'amore è forse la cosa più importante della nostra vita, almeno per me, per noi della nostra generazione. Ma il fatto che l'amore non sia più al primo posto e che sia l'amicizia e dopo l'amicizia ci sia il denaro, mostra come il mondo è cambiato, e questo prima, secondo me, anche della digitalizzazione. Credo che la digitalizzazione costituisce un fattore di espansione di questo tipo di processo. E mi sono domandato perché l'amore adesso è terzo nella gerarchia e l'amicizia è prima. Perché io credo che l'impulso maggiore delle persone, soprattutto delle giovani generazioni, non sia più l'amore con tutti i suoi rischi, cioè la passione, cioè un futuro di trasformazione, perché l'amore ha una portata trasformativa enorme, se ovviamente è vissuto in maniera integrale. Ma l'amicizia invece è più importante perché è meno rischiosa, perché produce un senso di sicurezza che per noi adesso diventa molto più importante e molto più, diciamo, supportivo di altri sentimenti. Quindi cercare la sicurezza è diventato il valore più importante. Ecco la claustrofilia, trovare il piccolo gruppo, trovare le persone con cui possono sentirsi sicuri, e l'amore è una cosa rischiosa che non è, diciamo, per tutte le persone. E anche nella mia esperienza è cambiata la psicoterapia, è cambiato il modo di venire nel consultorio, nello studio da parte dei pazienti, che cercano, come diceva Safra, effettivamente un riconoscimento di esistenza, cioè attraverso il contatto, lo sguardo non necessariamente di occhi, ma lo sguardo esistenziale del terapeuta, cercano di sentirsi esistere. Quindi la paura è il dissolvimento dell'esistenza, io credo. La mancanza di radici è altrettanto forte della difficoltà di avere uno sguardo verso il futuro. E l'amicizia a questo punto diventa un fattore di costruzione di un'identità che poi forse può portare a terapie comunitarie, può portare a nuove forme di lavoro clinico e di lavoro di potenziamento delle risorse umane. Le paure sono cambiate, ovviamente. Spesso racconto ai miei studenti che mi ricordo che quando mio figlio aveva 8 anni, un giorno mi dice: papà, io cambio, ogni tanto cambio le paure. Dico, questo è buono, perché così, diciamo, puoi affrontarne una dopo l'altra e diventare più esperto. Sì, dice, in questo periodo, 8 anni, dice, ho altre paure. Dico, quali? Ho paura della bancarotta e della disoccupazione. Ora, un bambino europeo, italiano, che a 8 anni dice queste cose, io ho rallentato con la macchina e ho rischiato un incidente, perché era un piccolo shock per me. Io pensavo avesse paura ancora dei mostri, no? I mostri sono finiti, adesso c'è il vuoto, adesso c'è effettivamente la bancarotta e non sapeva che l'ufficio delle tasse mi avrebbe fatto i controlli, ma forse era un presagio, diciamo, prematuro di un bambino molto intuitivo. E allora noi, come vediamo, anche la psicoterapia è cambiata, perché se sono cambiate le paure, se è cambiato l'orizzonte di ricerca, a questo punto anche il clinico deve cambiare modo di approccio. Forse aveva ragione James Hillman quando ha scritto quel libro 100 anni di psicoterapia e il mondo è sempre peggio, no? Va sempre peggio.
perché probabilmente il tipo di lavoro clinico che noi dobbiamo fare comincia a essere differente. Ecco, andando poi più nello specifico, nella parte clinica, io credo che, adesso faccio vedere qualche immagine, vediamo se trovo, si vede? Sì. Beh, queste sono immagini così carine, suggestive, in cui io faccio vedere un cambiamento che viene da un po' in là nel tempo, e quello che ovviamente è cambiato in questi 50-60 mila anni è molto grande nel nostro modo di vivere, no? Prima vivevamo in un modo comunitario, vivevamo con il corpo, con l'azione, con il movimento e con le relazioni con le persone. È vero che la digitalizzazione trova come ultimo baluardo il corpo, per fortuna, no? Come dice Safra, il corpo è, potremmo dire, il residuo digitale a questo punto, ciò che resta, no? Perché io posso immaginare di essere a Bologna adesso con la mia mente, posso vederlo su internet, ma il mio corpo è qui, ci metto 18 ore per arrivare a Bologna, oggi pomeriggio, stasera. Quindi, che cosa è cambiato il mondo, è cambiato l'habitat? Ecco, questa è un'immagine di un pittore che voi conoscerete sicuramente, ed è un'immagine che è altamente contemporanea, cioè il nostro vuoto, le nostre case, il silenzio, che è un silenzio assordante. Ecco, la clinica deve avere a che fare anche con questo tipo di situazioni, e ovviamente è molto diverse dalla storia della nostra specie, no? Vedete, noi abbiamo un cervello cablato per agire, per sopravvivere. Il nostro cervello si dice un cervello sociale, ma è un cervello fondamentalmente che è strutturato, costruito per rispondere alle esigenze ambientali. Ecco, qui vediamo la grande trasformazione, quindi il movimento, l'azione, il corpo, la connessione, la relazione con gli altri è cominciato a sparire, e al suo posto entra la passività e il senso di isolamento sociale. Ecco, questo è importante, perché io credo che il nuovo punto di attenzione che noi clinici dobbiamo avere non è appunto come forse dopo Freud abbiamo cominciato a pensare la passionalità, no? Il triangolo edipico e tutte queste costruzioni che sicuramente ci hanno aiutato a costruire la pratica clinica, ma adesso noi abbiamo a che fare con un senso di isolamento, di solitudine, che cambia i parametri della nostra pratica clinica. Ecco, qui vediamo altre immagini così, che ho scelto semplicemente come suggestive. Queste sono delle immagini di guerriglia urbana in Italia, e quindi abbiamo una polarità che in questo momento possiamo rappresentare fra un allarme dato dalla minaccia e da un allarme dato dal senso di isolamento e di solitudine. Qui ho messo un brano che ho preso in questo periodo da un sito brasiliano, in cui c'è chiaramente una cosa che probabilmente voi sapete tutti, cioè che ogni anno aumentano i crimini in Brasile, e quindi abbiamo un aumento della minaccia sociale, un po' l'ha già detto Safra, che noi siamo dentro a un'atmosfera di grande minaccia. E fin qui è tutto bene nel senso che possiamo dire che aumenta l'allarme individuale, il sistema di allarme individuale aumenta, ed è coerente con una situazione di minaccia ambientale. Ma i dati italiani sono differenti. La cosa molto interessante è che in Italia noi abbiamo una diminuzione dei crimini. E qui si dice, un rapporto dei primi mesi del 2017, i crimini sono diminuiti rispetto al 2016. E c'è una variazione per tipo di crimine, ma la cosa importante è che la criminalità è diminuita. Ma che cosa è il segnale interessante? È che
la criminalità è diminuita, ma è continuato ad aumentare il senso di minaccia sociale degli italiani. Cioè, ormai diventa irrealistico. Gli italiani, secondo i sondaggi, dicono che sta aumentando la minaccia sociale, la criminalità. Questo va contro i dati reali, ma va dentro a un contesto, a un registro di percezione individuale. Quindi possiamo dire che nonostante a volte in certi contesti non c'è un così alto tasso di criminalità, ma lo stesso è comunque aumentata la percezione della pericolosità ambientale. Ora qui ho messo un'immagine, è in inglese, vuol dire finestra di tolleranza, e che cosa rappresenta questo? Rappresenta uno schema del nostro tipo di possibile reazione neurofisiologica di fronte all'allarme. Ora, la parte di mezzo, dove c'è scritto finestra di tolleranza, zona di arousal ottimale, cioè si chiama anche zona di comfort neurofisiologico, significa che noi lì siamo nella nostra base sicura, siamo nel nostro range di attivazione di un allarme, come dire, moderato. Per allarme intendo una sollecitazione. Per esempio c'è un suono, passa una persona, noi comunque attiviamo il nostro sistema di allarme. Ma in questo schema noi vediamo che nella finestra di tolleranza, nel mezzo, noi siamo coerenti e organizzati, mentre sopra noi abbiamo quello che si chiama zona di iperarousal. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi, davanti a stimoli di minaccia, possiamo attivare due tipi di reazioni basiche dal punto di vista neurofisiologico. Possiamo attivare il sistema simpatico, e qui andiamo in alto nella zona di iperarousal, o possiamo attivare il sistema parasimpatico. Se qualcuno per esempio l'altro giorno ero a Rio e purtroppo mi hanno fatto un assalto piccolo, mi hanno tentato di strappare la catenina dal collo. E io in quel momento è stato molto rapido, ma ho avuto un incremento della mia attivazione del mio sistema di allarme verso il simpatico. Simpatico vuol dire che agisco, che muovo il corpo, che il mio corpo produce e inonda di adrenalina il mio cervello. Ecco che quando c'è una minaccia a cui io rispondo lottando o fuggendo, io vado nella parte superiore della mia finestra di tolleranza. E questo serve quando ho delle minacce a cui devo rispondere istantaneamente, dove sono arrabbiato o dove devo lottare o picchiare, oppure anche scappare. Chiaro che cambiano i contenuti della risposta, ma neurofisiologicamente è la stessa cosa. Nella parte bassa invece io ho una risposta parasimpatico-tonica, cioè reagisco con il parasimpatico. Il parasimpatico è la parte del nostro sistema nervoso autonomo che produce, diciamo, riposo, andiamo a dormire, digeriamo, tutti quei comportamenti organici che portano all'altro tipo, all'altro emisfero, una componente, qualcuno dice più ricettivo femminile nel parasimpatico, più maschile attiva nel simpatico. Ma adesso, al di là di queste estrapolazioni, è chiaro che se muore una persona o mi abbandona un amico o ho qualche ostacolo nella mia vita in cui non ha senso né lottare né fuggire, è chiaro che io mi rattristo. Mi abbasso il mio tono muscolare, vado nella parte inferiore dell'ipoarousal. Ora, che cosa succede in questi tempi? Succede che noi abbiamo una risposta che spesso esce cronicamente dai margini della finestra di tolleranza, cioè ho dei comportamenti disorganizzati. L'iperarousal vuol dire comincio a essere agitato, cioè comincio a entrare in quello che il titolo del convegno ci ha suggerito, cioè nel caos.
nella agitazione, nel movimento disorganizzato, esplosivo, la rabbia che non riesco a controllare. Sono comportamenti violenti, sono comportamenti disorganizzati dal punto di vista adrenalinico. Mentre sotto, nella finestra, sotto il limite inferiore della finestra di tolleranza, noi abbiamo l'opposto, una disorganizzazione parasimpatica, cioè mi rallento, sono triste, posso diventare depresso, eccetera, eccetera, finché arrivo all'estremo, cioè l'immobilizzazione. Quindi noi abbiamo questi due opposti già dal punto di vista neurofisiologico. L'agitazione caotica, la risposta impulsiva, violenta o di fuga, e la risposta di congelamento e di immobilizzazione. Queste due risposte rappresentano le parole che sono il titolo di questo convegno, che sono il caos e la rigidità o l'immobilizzazione. Qui vi faccio vedere due diapositive, due immagini che mostrano come le persone possono reagire al trauma. Ora, tornando un po' a quello che diceva il professor Safra, questo mondo digitalizzato sta cancellando le distanze spaziali, cancella il tempo, cioè noi viviamo in una eternizzazione per certi aspetti. Manca la processualità, cioè manca il fatto che io mi avvicino o mi allontano da un oggetto, da una persona. Queste due caratteristiche, la cancellazione dello spazio e del tempo, sono le tipiche caratteristiche delle sindromi post-traumatiche. Cioè la persona che ha subito dei traumi, quando rivive per alcune ragioni l'esperienza traumatica o vive un'esperienza simile all'esperienza traumatica, rischia di, intanto, torniamo un attimo indietro, di uscire dai margini della sua finestra di tolleranza, cioè, dicevamo una volta, di scompensarsi, ma adesso diciamo disorganizzarsi, un termine magari più moderno, e dall'altra parte, e quindi, diciamo, rischia di entrare in esperienze senza tempo e senza spazio. Le prime volte che io lavoravo con persone traumatizzate, io facevo molti errori perché lavoravo con criteri e strumenti della psicoterapia tradizionale, quella che io normalmente utilizzavo, a base psicodinamica, con l'utilizzo del corpo, ma al di là delle linee specifiche, l'idea era aiutare la persona a rincontrare la propria storia, rincontrare gli eventi difficili della propria storia, riaffrontarli in una maniera differente e poi integrare la nuova esperienza terapeutica nel nuovo sé o nel sé, diciamo, attuale. Questa era un po', adesso schematizzando un po' l'idea che ha sempre guidato la psicoterapia, che io dico tradizionale, cioè che non lavora sui traumi. Ma quando io ho cominciato a lavorare con persone seriamente traumatizzate, perché ho cominciato a lavorare nei centri di accoglienza per donne abusate e per violenza e per persone che avevano subito violenza, quello che io ho visto è che quando noi clinicamente incontravamo un'esperienza traumatica, la persona perdeva completamente la capacità di percepire il presente ed il passato, cioè il trauma era assolutamente lì nel presente. La persona perdeva la cognizione di spazio e tempo. Mi ricordo che un giorno lavoravo con una equipe di un'istituzione sanitaria italiana, semplicemente per lavorare sulle loro dinamiche comunicative, per migliorare l'ambiente di lavoro, per migliorare il clima di scambio di lavoro, e a un certo punto in una condivisione fra tutte queste persone che erano psicologi e psichiatri e infermieri, una donna che era nata
in Slovenia, quindi nella ex Jugoslavia, che voi sapete ha subito 10 anni di guerre terribili, di torture, di terrorismo terribile. Questa donna ha cominciato a raccontare di quando ogni sabato pomeriggio nel suo villaggio arrivavano dei soldati dalla Serbia e violentavano tutte le donne. E lei aveva subito questo tipo di tortura, di evento traumatico. Questo diciamo, è terribile, ma noi in Italia sappiamo quante cose di questo genere sono successe durante la guerra della ex Jugoslavia. Bene, ma il punto non è questo. Il punto è che quando questa donna ha cominciato a raccontare questo, si è paralizzata e ha cominciato a guardare tutti gli altri colleghi come se fossero dei soldati serbi, ci dirà un'ora dopo quando si è ripresa, ma il momento in cui lei ha cominciato a raccontare purtroppo è ricaduta dentro la sua esperienza traumatica. E quell'esperienza traumatica ha fatto sì che lei perdesse le coordinate del presente e del passato. Lei non era più nel presente, era nel passato, e le persone che facevano parte del circolo di lavoro erano gli abusatori, gli stupratori serbi. Questo è durato mezz'ora, lei era quasi svenuta, abbiamo dovuto fermare, abbiamo dovuto rianimare questa donna, e poi piano piano lei è tornata, e qui possiamo vedere, è tornata dentro alla sua finestra di tolleranza. Perché dico questo? Beh, perché questo mondo senza tempo e senza spazio diventa un fattore di traumatizzazione basica delle persone. Cioè non avere più la distanza da coprire, non avere più il tempo che ci impieghiamo diventa qualche cosa che produce un'eternizzazione, un'istantaneità, e soprattutto a volte, ovviamente nelle situazioni dolorose e negative, produce un annullamento della differenza fra presente e passato. Questo vuol dire che questo mondo contiene, questo nuovo mondo contiene degli elementi che possono non produrre trauma, ma diventare terreno, come dire, anti-immunitario per le esperienze traumatiche. E poi ecco, volevo farvi vedere queste, una e poi anche l'altra diapositiva, perché ci sono molti modi, 2 modi soprattutto, basici, di reagire al trauma. E di nuovo torniamo al titolo di questo convegno: caos e immobilità, rigidità. Questa slide è una scansione cerebrale di un uomo che era già scampato a un incidente terrificante in cui erano coinvolte 25 automobili, camion, e lui è stato estratto con fiamma ossidrica e con intervento istituzionale, e dopo essere stato soccorso. Questo è una scansione di una seduta dove veniva riprodotto con uno script la sua esperienza traumatica. Bene, lui era insieme alla moglie, e lui è uscito con una agitazione, con una tensione, noi possiamo dire una esplosione cerebrale enorme. Questo possiamo dire è un incendio. Tutte le macchie scure che vedete nell'immagine sono zone di iperattività cerebrale. Bene, la cosa interessante dal punto di vista clinico e scientifico, è che la moglie ha avuto questo tipo di scansione cerebrale. Cioè, questa scansione mostra uno spegnimento dell'attività cerebrale, l'immobilizzazione. La moglie è uscita e sembrava che non fosse successo niente. Non è una negazione, è un annebbiamento, un ottundimento delle sensazioni corporee e dei pensieri. È un congelamento, un'immobilizzazione che, vedete, il cervello sembra spento, c'ha poche zona posteriore perché sono le cortecce visive, quindi questa donna vede, ma di base non c'è nessuna attività.
E guardate di nuovo la differenza con il cervello del marito. Ora, non si possono fare battute sulla differenza uomo-donna qui, perché qui è chiaro che sono due persone che hanno reagito in maniera completamente differente, e a questo punto il lavoro clinico è molto differente per tutte e due le persone, ma la cosa importante è che non possiamo più lavorare con un concetto tradizionale di terapia. Non possiamo più lavorare con un concetto di terapia in cui non sia inglobato il concetto di costruzione di una relazione sicura. L'idea di costruzione di una relazione sicura io credo sia adesso diventata la regola per costruire un aiuto clinico, un aiuto che possa davvero supportare che cosa? Beh, il senso di allarme costante che noi stiamo vivendo, e anche se non reale, ma come vedete è percepito nella nostra fantasia, e la fantasia produce effetti altrettanto reali degli stimoli, diciamo, concreti fuori da noi dal nostro corpo. E quindi la terapia cambia, si inverte di tendenza da questo punto di vista, non in assoluto, non è che cambia il mondo clinico, ma noi abbiamo, per esempio in Europa, abbiamo una enorme quantità di immigrati, abbiamo un aumento della percezione della violenza e della minaccia, e quindi dobbiamo avere a che fare con una base pre-traumatica. Abbiamo, come dire, un dovere adesso di apprendere strumenti e modi di condurre il lavoro clinico che sono differenti dal passato. Qui è un'altra immagine, vedete, in cui abbiamo un'altra scansione, ovviamente questa è una scansione cerebrale con alcuni disegni sopra, e quello che noi adesso sappiamo, diciamo abbastanza chiaramente, non è più solo una vaga ipotesi, ma cominciamo ad avere dei dati abbastanza chiari, è che, vedete, le due parti sono le due diciamo, lati dell'amigdala. L'amigdala è l'organo cerebrale che produce la risposta di innalzamento del sistema di allarme. Quindi tutto quello di cui io vi sto parlando dall'inizio di questo discorso ad adesso è prodotto dal punto di vista neurofisiologico, cioè cerebrale, da questo piccolo organulo che è l'amigdala. Bene, il nostro lavoro, possiamo dire, ovviamente riducendo, perché la psicoterapia non è solo un affare neurologico, ma può avere anche uno sguardo per farci capire meglio certi fenomeni. Bene, il nostro lavoro consiste adesso nel diminuire la risposta di allarme della nostra amigdala. Se 30-40 anni fa la nostra, almeno la mia, pulsione era verso la libertà, la conoscenza, il rischio, adesso, come ho detto all'inizio, diventa una ricerca della sicurezza, una claustrofilia, una tendenza a diminuire il tono dell'arousal, cioè dell'attivazione globale della persona. Andiamo verso un mondo più tiepido, no? Anche se sembra il contrario a volte, ma io vedo che noi andiamo verso un mondo che tenta di diminuire l'attivazione, quasi di spegnere o di abbassare la luce. Perché è vero, se noi abbiamo a che fare con un numero sempre maggiore di persone traumatizzate, noi dobbiamo diminuire l'attivazione dell'amigdala. E la cosa interessante è questa, che noi abbiamo solo le cortecce cerebrali che possono modulare l'attivazione del sistema di allarme dell'amigdala, e abbiamo, diciamo, basicamente due tipi di cortecce: la corteccia prefrontale mediale e quella laterale. Ora, anche qui abbiamo una tendenza sociale che tende a stimolare le cortecce laterali, perché le cortecce laterali sono quelle che producono progetti, piani di azione. Se noi perdiamo un bus, un omnibus, subito ci domandiamo
cosa posso fare? Devo prendere un taxi. Questo tipo di ragionamento viene prodotto dalle cortecce laterali, cioè il problem solving di cui noi parliamo a volte nella terapia, che a me non piace per niente, ma con cui comunque bisogna avere a che fare, è prodotto da questo tipo di cortecce. Ora, il mondo ci produce questo tipo di cultura. Ho un problema, che cosa faccio? Come lo risolvo? Dove vado? Quindi è una società, è anche una clinica a volte, che tenta di stimolare sempre di più le cortecce laterali. Questo ha un vantaggio, perché stimolare le cortecce laterali produce un senso di possibilità. Ora, prima Safra parlava di speranza, che è una cosa differente. Qui parliamo di possibilità. Io posso, se ho perso l'autobus, posso prendere un taxi. Questo mi diminuisce il senso di impotenza, che è il senso fondamentale del vissuto traumatico. Ma quanto dura questo? E soprattutto dal punto di vista delle connessioni cerebrali, ha senso? Non molto, perché come vediamo qui dall'immagine, la corteccia laterale non ha connessioni dirette col sistema limbico e l'amigdala. Cioè è vero che ho un sollievo, diciamo, istantaneo, bene, posso fare questo, ma è veramente un sollievo istantaneo, perché produco un'attivazione nelle cortecce laterali, ma non spengo l'attivazione prodotta dall'amigdala. Quindi vado in una specie di surriscaldamento cerebrale, che poi può produrre un cortocircuito, un blackout. L'unica parte corticale che è connessa dal punto di vista organico, cioè che ha un percorso neurologico che si collega all'amigdala, è la corteccia mediale. Ora, la corteccia mediale ha una funzione, o ha molte funzioni ovviamente, perché ormai si sa che non c'è più una parte che fa una cosa, ma parliamo di circuiti complessi. Bene, la corteccia mediale ha fondamentalmente il compito, la funzione di sentire il proprio corpo, la consapevolezza. La corteccia mediale è connessa a un altro organulo che si chiama insula. L'insula ha due funzioni fondamentali, è una delle parti che noi abbiamo in comune con tutti gli animali. La prima è il disgusto. Io quando provo disgusto attivo l'amigdala. E perché questo è importante? Perché per tutti gli animali provare disgusto è un fattore di sopravvivenza. Se c'è un'erba, un cibo tossico per terra e io provo disgusto, ho più speranze di sopravvivere. L'altra funzione importante dell'insula è la consapevolezza dei propri confini corporei. Senza confini corporei sono perso, no? Sono liquido, direbbe Bauman, no? Ma quando sono traumatizzato, quando ho vissuto un'esperienza traumatica, io perdo i confini, perché ho una iperattivazione dell'amigdala e ho una disconnessione di tutte le altre o di molte aree cerebrali. Sono fuori dal tempo, sono fuori dallo spazio e soprattutto sono fuori dal mio corpo. Infatti molte persone riferiscono, dopo che hanno subito esperienze traumatiche, di percepirsi anche leggermente fuori dal corpo. Tra l'altro questa esperienza adesso è riproducibile in laboratorio. 15 anni fa in Svezia hanno messo a punto un'esperienza di laboratorio dove qualsiasi persona, a meno che non abbia dei deficit, riesce a percepirsi fuori dal corpo con una serie di visori e di illusioni ottiche. Bene, allora possiamo dire che l'unica forma di modulazione dell'amigdala è questa della corteccia prefrontale mediale. Ma questo vuol dire che il nostro compito adesso è far rientrare le persone nel corpo e far sì che le persone riacquistino la capacità di costruire relazioni, perché quando una persona esce dai margini della finestra di tolleranza non solo disorganizza il proprio comportamento e il proprio sentire interno, ma disorganizza anche la relazione, perde, si rompe la relazione, diminuisce. Nell'85, per esempio, negli Stati Uniti, le persone intervistate
E alla domanda quante persone hai con cui puoi confidarti, il numero era 3. Nel 2015 nessuna. Questa è la direzione verso cui stiamo andando nel mondo occidentale. Quindi, e qui concludo perché sennò aprirei altre finestre, ma direi che questo può essere sufficiente per avere un dialogo insieme. Credo che noi abbiamo 2 parole d'ordine adesso per aiutarci e aiutare gli altri, che sono corpo e relazione. L'ultima cosa, io vedo quanto è importante la terapia di gruppo. Parlo nelle esperienze in Europa, quanto la terapia di gruppo, il lavoro di gruppo, le esperienze di gruppo sono fondamentali per far sì che la persona possa davvero ritornare a essere una persona. Io vi ringrazio intanto. Grazie, Maurício. Através desse diálogo, a gente vai juntando os conhecimentos de um e de outro e vamos encontrando as conexões importantes, não é? Oi, eu sou a Francine Melchior, eu sou de Ribeirão Preto, fisioterapeuta, e eu vim aqui a São Paulo no Congresso Caos e Rigidez para saber um pouco mais como as pessoas têm pensado em como conduzir então o corpo, as emoções e a mente com esse mundo que muda tão rápido, com a tecnologia, com tudo que está aí à beira de um clique, como a gente tem lidado com as nossas emoções, corpo e pensamentos. E tenho aqui encontrado reflexões muito interessantes, né? A gente vai unindo, né, a análise de um filósofo, de um psicoterapeuta e vai construindo então o nosso pensamento, o nosso entendimento. Está sendo fantástico, a gente está no começo da conferência e eu espero aproveitar muito ainda. Meu nome é Luísa, eu tenho 25 anos, eu estou em formação de psicologia e eu estou nesse congresso com o objetivo de abrir mais a minha cabeça em relação ao nosso futuro e com os nossos colegas, conjuntamente discutir essas questões contemporâneas. E eu tenho muita esperança de que essa junção seja benéfica para todo mundo. Vi o Gilberto Safra e o nosso colega de Bolonha, foi muito legal e espero que seja bom para o resto do dia. Eu sou o Rogério, tenho 43 anos, sou estudante de psicologia e professor de inglês. E o que eu esperava era justamente ver essas questões da pós-modernidade, como que a aceleração do tempo ele age psicologicamente no imaginário das pessoas. E tem correspondido às minhas expectativas. Espero ver outros subtemas ainda no dia de hoje. Continuando, eu vim ver uma palestra específica que é essa Corpo Negro, diferença na morte e diferença na vida. E eu imagino que vai ter muita coisa para falar sobre luto, sobre suicídio, essas coisas que estão comuns hoje, muito entre os jovens também e adolescentes. Oi, Jaina Brandes Paiva, eu sou psicoterapeuta, analista reichiana. Eu me entusiasmei muito pelo tema, é uma preocupação atual para mim, estar vivendo esse presente e futuro e a gente poder olhar esse movimento de polaridade, o quanto a gente está vivendo um sofrimento muito grande. O que está acontecendo hoje? Eu acho que eu assisti a palestra do Maurício e gostei muito porque ele traz para a gente o quanto esse meio, quanto a gente é modulado por um meio que hoje nos assusta e nos ativa uma zona de alarme. E que é exatamente isso que a gente vai precisar ver, porque a gente está muito afastado do ser humano que a gente é. Falta o nosso tempo interno, como ele falou, estamos sem espaço e sem tempo. Obrigada.